Mudando de assunto, indo para o noticiário internacional, o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã está desmoronando à medida que os países trocam novos ataques. O Irã voltou a atacar bases americanas no Golfo e acusou as forças dos Estados Unidos de atingirem cidades costeiras. O Estreito de Hormuz está parcialmente aberto e, segundo a CNN, 13 navios aproximadamente passaram no local nas últimas 24 horas. Já o presidente Donald Trump discutiu esta situação com o aliado Benjamin Netanyahu por telefone. E, enquanto isso, mediadores do Catar e do Paquistão estão trabalhando nos bastidores para tentar levar os dois lados de volta à mesa de negociação. Assuntos para nós conversarmos com a repórter Alessandra Freitas, já está conosco ao vivo de Nova York. Muito boa noite, Alessandra. Muito boa noite para você, Yuri, para todo mundo aí no Brasil. Pois é, essa situação, essa escalada do conflito entre os Estados Unidos e o Irã está cada vez mais complicada, né? Depois de 2 dias seguidos de novos ataques entre os dois países. O Irã disse que atacou bases e instalações militares americanas no Golfo, incluindo alvos no Kuwait e em Bahrein. Teherã também acusou os Estados Unidos de atingirem áreas costeiras iranianas. Do lado americano, o Comando Central disse que atingiu cerca de 90 alvos militares iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea, áreas de vigilância costeira e depósitos de mísseis e drones. Esse aumento da tensão tem um impacto direto no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. A Guarda Revolucionária, afirmou que a interferência estrangeira pode atrapalhar a reabertura gradual do Estreito de Hormuz e disse que os navios devem ter autorização da Marinha iraniana para transitar pela região. O estreito, como você falou, continua parcialmente aberto, mas o tráfego segue reduzido. Analistas dizem que o Irã tem aproveitado essa pausa no conflito para acelerar as exportações de petróleo. Segundo a Tanker Trackers, que faz esse monitoramento, o país embarcou cerca de 10 milhões de barris em apenas uma noite, depois de exportar cerca de 60 milhões de barris nas 3 semanas anteriores. Enquanto isso, o presidente Donald Trump conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Segundo o gabinete do Netanyahu, os dois acertaram manter a coordenação entre os países e Trump atualizou sobre as ações americanas no Golfo, Tem outros países ali nos bastidores, como Catar e Paquistão, também tentando fazer uma assistência nessas negociações. E os Estados Unidos disseram que continuam comprometidos em buscar uma solução diplomática, que as conversas continuam em andamento, mas essa nova troca de ataques entre os dois lados realmente aumenta as dúvidas sobre essa sobrevivência aí do cessar-fogo e do próprio acordo diplomático. Uma situação complicadíssima aí no Oriente Médio. A gente vai continuar atualizando vocês aí de casa, Yuri. Muito obrigado pelas suas informações, falando conosco ao vivo de Nova York. Ainda sobre a guerra, nós vamos conversar agora com o analista de internacional Lorival Santana. Lorival, você preparou um mapa que nos mostra os pontos que foram alvos dos últimos ataques. Qual é a importância estratégica desses alvos? O que essa localização nos revela ou nos permite analisar? Na verdade, foi a nossa equipe de internacional, valiosa equipe de internacional. Vamos ver aqui na tela, então, esse mapa. Veja que, primeiro, os Estados Unidos... Bom, vamos dar a ordem das coisas. Primeiro, o Irã atacou 3 navios cargueiros no Estreito de Hormuz, isso na quinta-feira. Os Estados Unidos reagiram, isso na quarta-feira, aliás. Os Estados Unidos reagiram com 80 ataques e depois mais 90 ataques. E esses ataques dos Estados Unidos se concentraram na costa iraniana, incluindo o reator nuclear que gera energia elétrica de Bushehr, construído pelos russos e que usa urânio enriquecido pelos russos. E também 2 pontes ferroviárias que dão acesso para a cidade sagrada de Mashhad, onde hoje foi enterrado o Ali Khamenei, líder supremo, morto no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro. Essa cidade ela é sagrada porque lá está enterrado o 8º imã, o 8º sucessor do profeta Maomé. Então, extremamente simbólico, os trens estavam levando passageiros para o funeral de Ali Khamenei e tiveram de interromper a viagem por causa desses bombardeios, segundo as autoridades iranianas. Por sua vez, o Irã atacou as bases
militares americanas do Catar, Bahrein, Kuwait e até mesmo Jordânia. A Jordânia disse ter interceptado 8 mísseis balísticos iranianos. A gente não tem ainda informação dos impactos desses ataques iranianos contra esses países árabes da região. Mas a tentativa dos Estados Unidos é de degradar a capacidade militar iraniana de atacar os navios que trafegam pelo Estreito de Hormuz sem autorização iraniana, não passando pela via marítima que o Irã quer que passe, que são as costas do Irã e de Omã. Qual é a dificuldade aqui? É que sem desembarcar tropas, não dá para fazer uma limpeza completa, porque essa é uma área de falésias, com muitos esconderijos para mísseis e drones. Também é uma água que tem muita evaporação, com muito pouca visibilidade. Então, se você não desembarca lá, você não consegue limpar a área. Se você desembarca, o que acontece? Muitos soldados americanos morrem, porque ali está a guarda revolucionária, muito bem escondida, muito bem protegida, conhecendo o terreno como ninguém. Os Estados Unidos não têm condições políticas de ordenar esse desembarque. Portanto, não têm condições militares de limpar a área. Portanto, essa é uma ação de negociação, de melhorar a posição dos Estados Unidos para que o Irã possa, então, flexibilizar um pouco o controle sobre o Estreito de Hormuz. Essa é a disputa atual, né? Ter um protocolo de tráfego pelo Estreito de Hormuz menos inaceitável para a comunidade internacional, em outras palavras, menos humilhante politicamente para os Estados Unidos. Não vão conseguir o ideal, que seria a liberação total do Estreito de Hormuz, mas não podem manter o status quo atual, com o Irã fazendo o que quer no Estreito de Hormuz, quando não está feliz, vai lá e bombardeia alguns navios. Isso realmente não dá para continuar assim. Então essa é uma negociação que está sendo feita por meio da força militar. E os números são muito impressionantes, né, Lorival? A gente falando aí de mais de uma centena de navios que trafegavam normalmente pelo Estreito, Sim. Agora a gente está falando de 13, quer dizer, menos de um quinto. Exato. É possível se estimar o que seria não digo um ponto de equilíbrio, porque não seria um ponto de equilíbrio, mas o ponto negociado que seria aceito por ambas as partes de retomada desse fluxo? Provavelmente não vai se voltar a esses 100 navios diários, né? Bom, tendo um protocolo que todas as partes aceitem, aí pode voltar todo o tráfego que havia antes. Isso seria o ideal. Ali 17% da energia, gás e petróleo trafega. Mas qual seria esse tráfego, qual seria esse protocolo ideal? O Irã quer controlar esse tráfego, saber quem é que está passando, cobrar por esse tráfego. Os Estados Unidos não aceitam essa condição e isso não foi negociado exaustivamente para a abertura do Estreito de Hormuz. Foi um memorando de entendimento assinado às pressas com o desejo do Donald Trump de aplacar os mercados e de aplacar o eleitorado americano e não de endereçar a questão de forma estrutural. O Irã está numa condição de força, a geografia o favorece e ele está cobrando o maior preço possível.